Desde o dia de ontem, Jesus enviava os discípulos para uma missão. Ele reuniu 72 e começou a enviá-los. E quando Jesus enviou, ele diz: não leve muitas coisas. Não leve 2 túnicas, leve apenas um cajado, não precisa levar muitas sandálias, mas leve apenas aquilo que é o necessário. Quando Jesus chamava os discípulos, ele dizia que aquilo que é o essencial é aquilo que tem que ficar na nossa vida e no nosso coração. Quantas coisas a gente anda carregando, quantas coisas a gente anda levando sem necessidade da nossa vida. E ao levar essas coisas, elas vão pesando e até mesmo vão se perdendo pelo caminho. Jesus enviava e dizia assim: quando vocês entrarem numa casa, saudai, deixai a paz. Se ali houver gente de paz, a paz vai ficar na vida deles. Mas se não houver, vai voltar para vocês. Se não quiserem acolher, quando vocês saírem, até mesmo a poeira que está nos pés de vocês deverá ser sacudida. Jesus enviava a promissão e dizia: aonde vocês forem, vocês vão expulsar os demônios, vocês vão curar as pessoas. E eles foram. E aí eles começaram a jornada e começaram a missão para dar sentido àquilo que Deus estava trazendo no coração. Dá mais uma olhadinha aí para essa pessoa que está ao seu lado. Dá uma olhadinha para ela e fala assim para ela: você está vivendo a sua missão, criatura? Você está vivendo o seu chamado? Você está vivendo aquilo que Deus está te pedindo? Ah, padre, mas eu nem sei o que é. Eu fico olhando para um lado, fico olhando para o outro, às vezes fico perdido, me distraio. Olha o que Jesus dizia para eles: quando vocês saírem, não cumprimenteis ninguém pelo caminho. O que ele estava querendo dizer? É preciso ter foco naquilo que você vai fazer. É preciso ter claro aonde você quer ir. Quem aqui gosta de ir ao shopping? Levanta a mão. Ah, padre, levanta, criatura, que eu sei que você gosta. Aí você vai lá no shopping, você está com um objetivo concreto: eu vou lá naquela loja comprar isso. Quando você chega ao shopping, você já vai direto naquela loja, entra, compra e sai? Sim ou não? Sim ou não? Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: é por isso que você se perde, criatura. Porque você vai passando em tudo quanto é lugar, você vai entrando em tudo quanto é lugar, e aí você se perde. Padre, mas é impossível, a gente olha para um lado, olha para o outro, o negócio está chamando a gente. O que a gente faz? Primeiro a gente tem que saber onde a gente quer ir. Primeiro a gente tem que saber o que a gente quer da vida. Talvez se você fosse lá e já pegasse aquilo que você quisesse e depois passasse em outros lugares, talvez até daria sentido. Mas às vezes a gente se perde com as distrações da vida, e aí a gente vai se perdendo até mesmo na missão. Quantas vezes você já se perdeu? Quantas vezes você desviou do caminho que Deus estava te mostrando? E aqui eu não estou falando só de pecado, não. Estou falando dos objetivos da sua vida. Quantos sonhos você já teve? E quantos você já realizou? Quantas coisas você já programou esse ano quando começou? Você lembra o que você disse que ia fazer esse ano? Planejou um monte de coisa. Aconteceram já? Sim ou não? Sim ou não? Por quê? Quando a pandemia, padre, aí veio com as historinhas da vida, né? Por conta disso, por conta daquilo. Não aconteceu porque você não colocou tudo de você. E aí você se agarrou a uma situação e disse assim: ah, é por isso que não está acontecendo, é por isso que está difícil. Você olha para a criatura que está do seu lado, está te machucando 24 horas e você está rezando para ela mudar. Ela está te ferindo o tempo inteiro, você está dizendo assim: muda o coração dela, Jesus. E Jesus está falando assim: muda o seu, muda o seu. Toma uma atitude para que a vida se concretize naquilo que é a missão. E aí vem o evangelho de hoje. Eles voltam da missão. Eles voltam da missão e chegam todos entusiasmados. Sabe quando você vai fazer uma coisa, que você conseguiu fazer aquela coisa, você não volta para contar para todo mundo? Olha, consegui, realizei, consegui, fui até o máximo. Eles chegaram: Senhor, foi bom demais na missão. Até os espíritos desobedeciam. A gente falava uma coisa, desaparecia, a gente falava outra, e eles sumiam. E aí Jesus: eu sei, eu vi como um raio o inimigo caindo. Nada vai tocar em vocês. Mas olha o que Jesus diz: mas não ficai contentes, porque vocês realizaram essas coisas. Ficai contentes, porque o vosso nome está escrito nos céus. O vosso nome está escrito nos céus. Olha para essa pessoa e profetiza isso para ela: o seu nome está escrito no céu, criatura. O seu nome está escrito no céu. Agora olha para ela também e diz assim: cuidado para não apagar, viu? Está escrito lá, mas de vez em quando você vive apagando.
Aí você vai apagando porque você se afasta daquilo que é o projeto de Deus, aquilo que é a vontade dele. Ter o nome escrito no céu é começar a escrevê-lo nesse mundo. E quando eu escrevo nesse mundo, eu toco o coração do outro. Eu levo a verdade que o outro precisa perceber e sentir. E aí os discípulos, eles começam a compreender aquilo que Jesus vai dizer: eu te louvo, ó Pai Santo, porque não revelaste essas coisas aos sábios entendidos, mas aos pequeninos. Deus tem preferência pelos pequeninos. Pequeninos que eu estou falando aqui não é criança não, criatura. Pequenino é aquele que de verdade reconhece a sua inutilidade diante de Deus e sabe acolher aquilo que Deus é. Olha mais uma vez para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: sabe que de vez em quando, fala isso para ela, você acha que você é a última Coca-Cola do deserto. De vez em quando você se acha o máximo. De vez em quando o seu orgulho te afasta daquilo que é de Deus. O ego nos deixa sozinho, povo santo. E aí os discípulos, eles começaram a compreender que é na pequenez que Deus se manifesta, que é aquele que reconhece a sua grandeza, que Deus vai fazer uma obra nova. E aí vem a beleza da primeira leitura de hoje. Reconhecer o valor da missão. É preciso celebrar as nossas vitórias, sim ou não? É preciso celebrar as nossas conquistas, sim ou não? Todo dia você tem que celebrar aquilo que você conseguiu. Eles chegaram contando, felizes da vida, fomos vitoriosos, fizemos, Jesus está bom, mas agora deixa o seu nome escrito lá no céu, que é o mais importante. Os pequenos diante de Deus são aqueles que ganham o reino dos céus. Aqueles que se acham o máximo se perdem. E aí a palavra vai dizer que é na pequenez que Deus se manifesta. E aí vem a história mais linda que a gente já conhece. Durante toda a semana nós estamos escutando a história de Jó. A história de Jó. E hoje ele fala de uma forma tão linda: eu reconheço, Senhor, a tua grandeza. Ele havia sofrido muito, havia perdido tudo, mas no perder tudo, ele colocou tudo nas mãos de Deus. Dá uma olhadinha para essa pessoa e pergunta assim: você perdeu alguma coisa esse ano, criatura? Ah, padre, tem gente que está perdendo até agora e ainda não conseguiu dar conta de olhar para aquilo que Deus quer. Jó falou assim para Deus: olha, Senhor, eu reconheço a sua grandeza, mesmo tendo sofrido, mesmo tendo passado por tantas dificuldades. Jó era um homem rico, a leitura diz isso. Era um homem de muitas posses, abençoado por Deus, mas ele é provado. E quando ele é provado, ele tem que dar uma resposta. Quando você é provado, você consegue dar respostas? Quando tudo tá bom, tá lindo, tá maravilhoso, tá excelente. Mas quando a coisa aperta, quando a coisa muitas vezes não sai do seu jeito, será que você consegue perceber ali a mão de Deus? Porque às vezes a gente pergunta assim: Senhor, por que está acontecendo isso? Por quê? Por que comigo? Por que agora? Eu estou andando certo, eu estou rezando, eu estou fazendo isso. E Ele vai dizer: não tem porquê. Sempre tem um motivo, um pra quê de Deus, para mostrar para nós aquilo que é o essencial. E aí hoje vem o coroamento de toda a promessa. Jó, depois de ter perdido tudo, passado pelo sofrimento, Deus devolve tudo para ele. Devolveu casa, devolveu gado, devolveu as ovelhas e ainda deu três filhas. Eram as mais lindas daquele lugar. E ele viveu quantos anos? Quantos? 140 anos. Olha aí para o lado. Fala assim: imagina você com 140. Quem é que ia te aguentar, criatura? Quem é que ia dar conta de você? Fala isso para ela. Ele viveu 140 anos, diz a palavra de Deus, e os netos, os filhos dos netos, uma prosperidade enorme. Povo santo, com Deus é sempre abundância, sem Deus é sempre miséria. Conheço tanta gente, às vezes ganha tanto, fala assim: padre, não sei o que acontece com o meu dinheiro. Eu ganho, quando chega, de repente já gastei tudo. Ou eu faço um monte de coisa e não rende nada. Está faltando Deus. Está faltando Deus. Você está colocando tanto de você que está faltando Deus. E aí você vai perdendo. Porque quanto mais você tem, mais você quer. E quanto mais você tem, mais você acha que você tem necessidade de outras coisas. O essencial, povo santo. Tirar aquilo que muitas vezes está pesando na nossa história. Olhar para Jó e perceber que quando a gente passa por uma dificuldade, é Deus reservando uma vitória lá na frente. Que quando a gente enfrenta uma dor, é Deus preparando uma alegria.
que quando vem uma enfermidade, é Deus te sacudindo em alguns momentos para você voltar para o seu eixo e aí perceber aonde Ele quer realizar o sinal da graça. Desatar nós é um mistério. Por isso que ela desata, para que a gente possa caminhar como a gente precisa caminhar. Olhar para Deus hoje e agradecê-lo simplesmente. Como fez Jó, passei por toda a tribulação e agora vem a bênção na nossa vida. Observa se não é assim. Quando você enfrenta uma dor dentro da sua casa, você sofre, você chora, você fica pedindo a graça para aquela pessoa. Quando ela é curada, não vou falar um ano não, quando ela é curada, um mês depois, você nem lembra mais daquela dor. Parece que fica ali, já escondido em outro lugar. Jó experimentou a dor no mais profundo, mas quando veio a graça, ele não se afastou de Deus. O problema nosso é esse. A gente recebe a graça e diz, já não preciso mais. E aí se acomoda, fica tão tranquilo que não quer mais nada. Já rezei demais nessa vida. Já viu gente falando isso? Sim ou não? E quantos que falam assim para você? Você está indo lá na missa? Reza para mim, fulano. Não fala assim para você? Me coloca lá. Aí você fala assim, que dia que você vai? Estou sem tempo, mas reza para mim. Outro dia eu contei isso aqui, não sei se vocês lembram. Uma vez que eu disse uma senhora que veio falar comigo, e eu falei assim, a penitência que a senhora vai fazer é essa. Faça isso e Deus vai transformar a sua vida. Ela parou, ela pensou naquilo que eu tinha dito, olhou assim para mim e falou assim, padre, não tem ninguém na igreja que pode fazer para mim não? Eu pago. Eu olhei para ela, a senhora não entendeu. A senhora vai andar carregando isso para o resto da vida. Olha para mim, tem coisa que ninguém vai poder fazer por você. É você quem vai ter que fazer. Você quer a graça? Coloca o joelho no chão. Você quer a bênção? Sai da onde você está. Para de ser acomodado. Vai lá e reza para mim. A gente pode até rezar, mas e você? Quando é que você vai rasgar o coração? Quando é que você vai fazer como os discípulos, ir e depois voltar cheios de alegria contando? Ou você quer que o outro conte para você? Às vezes a gente escuta tanto e fala assim, não acredito. Você exagera demais. Você está inventando coisa demais. Aquela pessoa experimentou. E enquanto você não experimentar a graça de Deus, você vai ficar duvidando daquilo que Ele pode fazer. Enquanto você não colocar tudo de você, Deus não faz. E não é porque Ele não quer, é porque você não se abre. Deus não invade o coração de ninguém, mas Ele pede a oportunidade para fazer a obra acontecer. Por isso que eles voltaram cheios de alegria. Você pode estar aqui hoje e voltar do mesmo jeito que você entrou. Só depende de você. Porque às vezes é tão cabeça dura, tão fechado para aquilo que Deus quer fazer, que nada te toca, que nada entra no seu coração. Já viu aquele povo que já chega no lugar armado? Já viu ou não? Já viu ou não, gente? Já foi naquela festa assim que tá bombando a festa, maravilhosa, fantástica. Você chegou com aquela coisa do seu lado, aquela encrosta ruim. Aí chega, tá tão ruim isso aqui, vambora. Tô aguentando isso não. Não tô dando conta disso não. Acontece com Deus. Às vezes Deus só precisa de um detalhe para chegar e tocar. E a pessoa não consegue enxergar aquilo que Deus está fazendo. Aquilo que Deus está realizando. Então olhe para essa pessoa que está do seu lado aí e diga para ela assim, você não é nada, criatura, sem Deus. Não adianta você ficar com essa cara não, viu? Porque não é não. E não vai conseguir nada se ele não estiver à frente. E aí os nós, eles são desatados. A promessa de Deus é muito simples. É experimentar aquilo que Ele tem para cada um de nós. E Ele vai falar com você de um jeito, vai falar do outro de outro jeito. E no final, você vai poder sair cheio de alegria. E vai poder dizer, eu deixei o Senhor fazer a obra na minha vida. Porque é a gente que deixa. É a gente quem permite para Ele chegar e transformar tudo como sinal de misericórdia infinita. Isso é ser um pouco de Deus gritando na história do outro. Abra suas mãos. Abra suas mãos. Diga para Ele o que você veio fazer aqui. É você e Deus. Não é você e o padre. Não é você e o ministério. É você e Deus. Fala para Jesus hoje. Quais as suas preocupações? Quais os nós? Quais os medos? Quais as angústias?
Por que você tem sido tão cabeça dura e não tem deixado Deus fazer? Por que você duvida? Por que você o coloca à prova? Por que você quer do seu jeito? Tem que ser do jeito de Deus. Enquanto não for do jeito dele, você vai sair triste de todos os lugares da sua vida. Mas quando você deixar ser do jeito dele, vai estar pleno de graça. Só fala com ele hoje.